Após a fecundação, o oocito forma uma célula-ovo que se divide por mitose contínua e na semana seguinte caminha para o útero para ser implantado, mudando seu nome para blastocisto. Esse blastocisto é do tamanho de uma cabeça de alfinete. No dia 4, após a fecundação, o embrião adquire uma forma esférica e é formado por um grande número de células, semelhantes às amoras pretas, estágio denominado estágio de Mórula. Embora as células continuem a se dividir, o embrião mantém o mesmo volume do ovo. A parte de dentro será o embrião e a parte de fora a bolsa amniótica. Nessa fase acontece a anidação. Na semana 4, o embrião tem de 4 a 12 seções somáticas. O tubo nervoso está em formação. Os brônquios, a primeira mandíbula inferior e superior, e a base da língua estão se formando. Cauda pequena, botões dos membros superiores, fossetas ópticas, cristalino, botões dos membros inferiores, formas embrionárias de órgãos cardiovasculares estão em formação. Após o primeiro mês de gravidez, na semana 5, acontece o desenvolvimento da cabeça, rápido desenvolvimento do cérebro e caroços faciais. O rosto está em contato com o coração. Os botões dos membros superiores são em forma de remo e os membros inferiores em forma de barbatana. A pele do bebê é transparente, sendo possível visualizar o cérebro e a coluna vertebral. Na semana 6, há raios digitais nos cotovelos e palma das mãos. Os olhos e o pescoço são óbvios e respondem ao toque. O coração já pode estar batendo a partir dessa semana. Na semana 7, tem o chanfro entre os dedos, as mãos e os pés ficam próximo à barriga e o bebê já tem características humanas. A cabeça já é a metade do embrião. A placenta acabou de se formar e agora é quem nutre o bebê. Na semana 9, o embrião perde a cauda. Já está com as estruturas básicas quase todas em seu lugar. Olhos, boca, dedos, orelhas. Está mais parecido com o ser humano. Redefinição e comunicação entre o intestino e o saco vitelino. Há uma formação de uma hérnia umbilical. O intestino do bebê penetra nas células fora do embrião, no cordão umbilical. Na 10ª semana, a cabeça do embrião ainda é grande em relação ao corpo. Os olhos, que ainda estão muito separados, começam a se aproximar e estão cobertos pelas pálpebras. A estrutura do cérebro já está formada. Os dedos dos pés e das mãos já encontram-se devidamente separados e, apesar do bebê já se movimentar muito, a mãe ainda não deverá sentir. Ele encontra-se do tamanho de uma ameixa seca, pesa cerca de 3 a 5 gramas e passa agora a ser considerado um feto. Antes, eram considerado apenas um embrião. Com 11 semanas, o fígado começa a produzir glóbulos vermelhos para substituir a vesícula vitelina que está desaparecendo. O feto está com a medida de 4 a 5 centímetros, do tamanho de um limão. A boca pode abrir e fechar,
mas é difícil dizer a partir de que momento o bebê começa a sentir os sabores. O cordão umbilical está completamente desenvolvido, fornecendo nutrientes para o feto, assim como a placenta. Os intestinos, que antes estavam dentro do cordão umbilical, agora já entram na cavidade abdominal do bebê. E os ovários ou os testículos já se encontram desenvolvidos dentro do corpo. Mas ainda não é possível saber o sexo do bebê, porque a região genital ainda não está formada. Agora, além de dar chutinhos, ele também se estica, ou seja, começa a espreguiçar-se, abrindo e fechando a mão, brincando com o nariz. Parece um peixinho dentro d'água. Com 12 semanas, os rins produzem urina. Ele faz xixi no líquido amniótico e depois engole. Com 13 semanas, o bebê mede entre 6 a 8 centímetros e pesa aproximadamente 23 gramas, do tamanho de um pêssego. Com 14 semanas, começa o segundo trimestre de gravidez. Os seus traços faciais já estão completamente definidos. Os olhos e as orelhas já estão na sua localização final e aparecem as sobrancelhas e os seus primeiros cabelos, que na verdade o termo técnico é lanugo, e não se localiza apenas na cabeça, mas no corpo todo. Por volta das 18 semanas, as mães encontram-se em uma fase mais emocionante da gravidez, porque de agora em diante elas podem sentir os movimentos do bebê, ainda que bem superficiais, como asinhas de borboletas. A 20ª semana marca o início do 5º mês de gravidez. Nessa fase, os movimentos fetais são mais facilmente percebidos. Desenvolvimento cerebral agora está relacionado com os sentidos do gosto, olfato, audição, visão e tato. Entre as 21 a 27 semanas, as impressões digitais do bebê já está presente. O bebê ganha gordura entre a pele, as sobrancelhas e pálpebras estão totalmente formadas e ele já tem unhas. De agora em diante, tudo o que você disser, ele escutará. Então aproveite para falar, cantar ou ler em voz alta para ele. Quando a mamãe alisa a barriga, pode sentir o bebê se mexer. Ele também gosta de brincar com o cordão umbilical, chupar o dedo e alisar o seu rosto. Com 23 e 24 semanas, o soluço do bebê já pode ser percebido. Fase em que os pulmões do bebê começam a produzir surfactante, substância que reveste os alvéolos dos pulmões para auxiliar na troca de oxigênio durante a respiração após o nascimento. Com 27 semanas, as pálpebras já abrem por reflexo, porém ele ainda não consegue enxergar. O peso é de aproximadamente 900 gramas e a altura mais ou menos de 37 centímetros. Falta pouco para o bebê nascer. No último trimestre, o bebê já está bem gordinho, pesa mais de 900 gramas, os ossos já estão endurecendo, porém, os do crânio ainda contêm sulcos que auxiliarão o parto, com a sobreposição dos ossos no momento da passagem do canal vaginal. Nessa fase, já existem milhões de neurônios para criar conexões cerebrais que serão de extrema importância no aprendizado do bebê. Nesse período, ele já consegue enxergar como vultos a água que está na bolsa amniótica e já ouve os sons externos. Na pele, perde parte do vernix caseoso, substância embranquiçada que recobre o corpo e ajuda a proteger a pele do líquido amniótico e hidratar a pele ao mesmo tempo. Ele também engole esse vernix e algumas outras substâncias que há no líquido amniótico. Isso irá transformar em suas primeiras fezes chamadas de mecônio. Com 37 semanas, a pele do bebê já é macia e rosada e não mais enrugada como antes. Já parece com o bebê que vai nascer. Ganha 30 gramas por dia e pesa cerca de 2,8 kg. De agora em diante, ele poderá nascer a qualquer momento e não é mais considerado prematuro. Ele também já pode ter ficado na posição cefálica, ou seja, de cabeça para baixo, para auxiliar no nascimento. No trabalho de parto, você pode sentir as contrações ritmadas, já é um dos sinais de que o trabalho de parto começou.
O mais comum é que os sintomas surjam pouco a pouco, com cólicas que vão se tornando mais intensas e dolorosas. Antes de recorrer à analgesia, ou seja, a medicamentos, a dor do parto pode ser aliviada com métodos alternativos e não farmacológicos, ou seja, recursos naturais que não são medicamentos. As pessoas que apoiam a mulher em trabalho de parto pode ser o parceiro, alguém da família ou amigos, uma doula e a equipe de assistência ao parto. Uma dessas alternativas é a massagem. A massagem em pontos específicos auxilia no relaxamento da mulher e, com isso, no alívio da dor. A bola de pilates é a bola de fisioterapia usada durante o trabalho de parto, estimula o relaxamento do tronco e do assoalho pélvico e também proporciona alívio da dor, permitindo liberdade de movimentos e controle. Quando usada na posição sentada, a bola aplica uma pressão não dolorosa no períneo, que pode bloquear parte da mensagem de dor ao nível da medula espinhal e assim aliviá-la. Caminhada. As atividades físicas, de modo geral, ajudam a relaxar por promover a liberação de endorfinas no organismo. O que é endorfina? Substância relacionada ao bem-estar. Mas a movimentação também faz com que a cabeça do bebê pressione o colo uterino, o que auxilia no encaixe, no afinamento do colo e, por fim, na descida da criança. No mecanismo do parto, a posição do nascimento é a cefálica, ou seja, de cabeça para baixo, o que facilita o nascimento de forma natural. Processo do nascimento se inicia a partir da dilatação completa do colo uterino, cerca de 10 centímetros. A saída do feto evolui com a descida do polo cefálico e depois acontece a rotação interna, o desprendimento cefálico, a rotação externa e o desprendimento do tronco do bebê e assim o nascimento. Para as mulheres primíparas, ou seja, de primeiro parto, a expulsão dura cerca de 50 minutos. E para as multíparas, ou seja, que tiveram mais de um parto, cerca de 20 minutos. Após a expulsão do feto, graças às contrações uterinas restauradas e a pressão do abdômen estar aumentada, acontece a expulsão da placenta. Essa fase dura em média 60 minutos. O contato pele a pele, mãe e filho, deve iniciar imediatamente após o nascimento, ser contínuo, prolongado e estabelecido entre toda mãe e filho saudáveis. O contato pele a pele acalma o bebê e a mãe, que entra em sintonia única proporcionada por esse momento. Auxilia na estabilização sanguínea, dos batimentos cardíacos e respiração da criança. Reduz o choro e o estresse do recém-nascido com menor perda de energia e mantém o bebê aquecido pela transmissão de calor de sua mãe. A amamentação se destaca como benefícios do contato imediato ao tornar a sucção eficiente e eficaz, aumenta a prevalência e duração da lactação, além de influenciar de forma positiva a relação mãe-filho. A amamentação promove entre mãe e filho o contato íntimo, frequente e prolongado, repercute no estreito e forte laço de união entre eles. Esta maior ligação possibilita uma melhor compreensão das necessidades do bebê. Também há a comprovação dos benefícios imunológicos, nutricionais e psicossociais da amamentação, tanto para a mulher como para a criança.